Bom, voltamos. Agora o nosso assunto é comunicação, né? Então nós descobrimos que o nosso casamento é uma aliança. Se não for, começa a procurar que seja, né? O que Deus tem é que o casamento seja uma aliança. E dentro desse casamento, como eu falei antes, essa proteção da aliança, essa cerca de proteção, permite que o casal se comunique de maneira transparente, sem medo, né? De ser mal interpretado, sem medo de não ser entendido, né? Sem medo de se expor, de realmente se abrir e de falar assim, olha, é isso que eu estou pensando, né? Então. Só que Não. Só que às vezes... É aí que a gente pergunta, né? E cadê aquele companheirismo, aquela cumplicidade que tinha da época do namoro, né? Vocês lembram da época? Não sei se vocês eram assim, mas quando a gente namorava, a gente ficava quanto tempo no telefone? Vixe, horas. Ele morava numa cidade, eu morava em outra, aqui em São Paulo. Então, nosso namoro foi muito por telefone. E eu lembro que a gente falava e conversava e ficava aquele negócio. E aí você fala assim, meu Deus, hoje, será que a gente ficaria, né? A gente ainda fala bastante, né? Se conversa bastante. Sim. Mas tem muitos casais que não conseguem conversar mais, né? A comunicação da época do namoro, da época do noivado, não existe mais, né? E o que acontece? A gente vai até colocar uma figurinha para vocês. Não sei se vocês estão vendo. Ele fala que é 6, ela fala que é 9, né? E aí, quem que tá certo? Qual que é o ângulo certo pra gente saber quem que tá falando certo, né? Eu queria começar lendo para vocês um versículo. O Leandro vai contar uma historinha e eu queria que vocês pensassem nesse versículo. Efésios 6, do 10 ao 12. Ele fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a sangue nem contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta, ela não é contra o sangue, ela não é contra a pessoa que está do seu lado, viu? A sua luta não é contra ela, é contra o diabo. E a gente tem uma historinha que ilustra um pouco isso, né, amor? Sim, é uma historinha que se passa na Guerra da Independência Americana, né? Onde os dois lados aí do exército, eles foram para a batalha, né? Sim. E eles estavam tentando aí um acordo, né? Então pegou um representante de cada exército, o general de cada exército, né? E eles foram conversar antes de iniciar uma batalha. Sim, né? O acordo diplomático, né? Eles estavam tentando um acordo diplomático, exatamente. Enquanto eles conversavam, um tiro atingiu um dos generais. Uau! Quem foi o traidor? Quem foi que deu o primeiro tiro, né? Foi o traficante de armas. Era o fornecedor de armas para os dois exércitos. Porque assim, ele queria guerra. Porque ele queria vender arma. Ele queria ganhar o dele, né? E os dois generais estavam tentando um acordo para evitar a guerra. Esse traficante de armas falou assim, não vai dar não. Eu vou ter que dar o primeiro tiro para que essa guerra comece, né? E assim é no nosso casamento, né? A gente leu que a tua luta não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, né? Mas é contra Satanás, né? Então, e o que a comunicação tem a ver com isso, né? Às vezes você fala alguma coisa que dispara algo dentro do coração da sua esposa. Ou a esposa fala alguma coisa que dispara algo dentro do coração do marido, né? E aí começa uma briga. Sim, e um dado importante, né? Inclusive, de
um dado do psicólogo norte-americano, ele fala o seguinte, que 7% da mensagem que nós ouvimos são através de palavras, 7%. Ó, vai fazendo conta aí. Eu sou de humanas, tá? Não sou muito boa para fazer conta, mas é 7%. 38% da mensagem está na entonação de voz, da maneira como é falado. E 55%, mais da metade, da mensagem está na linguagem corporal. Fazendo as contas, 93% do que ouvimos não está na palavra propriamente dita, mas na intenção. Então, quantas vezes o que nós falamos, você fala assim, mas eu não falei nada. Ué, mas esse não falou nada quer dizer muita coisa, fala muita coisa. Então, assim, essa regra de comunicação, ela é importante porque a gente pode estar mandando uma mensagem diferente da que achamos que estamos mandando, né? Tem até um quadrinho, não sei se vai dar para colocar, mas é bem legal, né? A menina fala assim pro rapaz, né? Do jeito que você falou, parece que você não me ama mais. E ele fala, mas eu só pedi que você me passasse o ketchup. Aí ela fala, mas o jeito que você falou foi muito seco. Então, assim, isso acontece muito com nós, meninas. A gente, a nossa linguagem, ela é muito mais relacional do que tópica. Tópica, relacional, o que é isso? O que é uma linguagem tópica? É aquela que a gente envia falando exatamente o que está acontecendo. Homem é muito assim, né? Então, se o homem chega e fala assim, a conta de luz aumentou. Como é que ele fala? Olha, a conta de luz aumentou, precisamos baixar, né? Aí a mulher fala assim, pronto, ele não quer mais que eu use o secador. Ele tá achando que eu não preciso mais me cuidar. Você entendeu? Então, assim... Que eu tô gastando muito no chuveiro. Que eu tô gastando muito no chuveiro. Não é isso, não. Não é? A gente só falei que a conta aumentou. Mas pra mulher é algo assim, né? As mensagens implícitas. E às vezes a gente vê ou ouve coisa que não existe. Sabe aquilo é coisa da sua cabeça? Às vezes é verdade. Mas muitas vezes... O problema não é muito, né, o que a gente falou, o que a gente fez, mas é como, o que está envolvido. É claro que muito disso, meninas, pode estar envolvido em outras questões de cura, né? A gente tem lidado muito com casais que você percebe que o problema não é ali, o problema é outro. Talvez coisas que eles tenham trazido da infância, né, coisas que tenham acontecido, e para isso realmente é o Espírito Santo. Né? Você perceber, marido, ou você perceber, esposa, realmente o que está acontecendo, né? Aconteceu conosco uma vez, né, amor? Eu não estava bem, eu estava um pouco triste e de repente nós fomos tocar uma música, né? Fomos cantar e aí o Leandro falou assim, não, eu vou orar por você. E ele começou a orar por mim e Deus mostrou uma cura de algo que tinha acontecido comigo lá atrás e eu não conseguia ouvir música. Porque eu tava triste. Depois daquele dia, né? Agora todas as músicas eu ouço. Não tem mais aquela barreira. Porque Deus usou o meu marido para orar por mim. Por um problema que não era aquele. Né? Não é que eu falava, eu não gosto de ouvir música no carro. Eu gosto de ouvir só notícia. Mas não era isso. Era algo que estava acontecendo por trás. E aí, meninos, né? Ouçam as meninas, não no que está na frente, mas o que está implícito. E meninas, às vezes seu marido quer dizer só aquilo mesmo. Não tem nada por trás, tá? É aquilo e acabou. Para isso, a gente vai dar um testezinho. A gente vai colocar na tela 3 perguntinhas, né? E eu queria que você parasse agora. O Leandro vai ler as perguntas. E aí você vai fazer a pergunta para a pessoa que está do seu lado. Isso não é a nossa atividade ainda. Isso é aqui dentro, né? Então, a primeira pergunta é: o que eu tenho feito de excelente como marido ou como uma esposa, né? Como você pode perguntar, que não posso parar de fazer? Qual a mensagem relacional que eu comunico quando faço isso? A segunda, o que eu tenho feito de ruim como marido ou como esposa que devo parar de fazer imediatamente? Né? Qual a mensagem relacional que eu comunico quando faço isso? Né? E a terceira é: o que eu não tenho feito com o marido e esposa que preciso começar a fazer imediatamente? Qual mensagem eu posso comunicar quando passar a fazer isto? Né? É um testezinho rápido, né, amor? Assim,
mas que é para a gente parar para pensar, né? O que eu estou comunicando, né? Só uma dica, tá? Mulheres são mais preocupadas com segurança, com demonstração de afeto, de carinho. Isso é próprio de nós, meninas. No terceiro vídeo a gente vai falar um pouco de papéis, você vai entender um pouco por quê. E os homens, eles estão preocupados com valor e com respeito. Não que meninas também não estejam preocupadas com isso, não que os meninos não gostem de demonstrar afeto, mas é algo assim até mais próprio da criação que Deus fez de nós, né? Então assim, nessa questão de relacionamento, muitos conflitos, se você conseguir identificar se o teu marido, se a tua esposa, na hora da discussão, para pensar, nós vamos discutindo aqui para quê? Quem foi que começou essa briga? Né? Aí vocês vão parar, vocês conseguem identificar o traficante de arma? Quem foi que deu o primeiro tiro? Será que foi um de vocês dois? Né? Então, assim, é importante você saber a fonte, a origem dessa discussão e para deixar claro que agora realmente você entende, né? O que te feriu. Né? E depois disso, importante, peça perdão, orem vocês dois juntos. A gente tem até nos cursos que a gente dá, no curso Aliança, a gente ministra esses cursos. A primeira coisa que a gente fala na primeira lição é joelhinho com joelhinho. Então não adianta orar, a gente tá aqui diferente para vocês por causa da câmera, mas o ideal, juntos, joelhinhos com joelhinho. Então vai ficar vamos assim. Lá, olho no olho, joelhinho com joelhinho. E aí, seja sincero. Porque existe a cerca de proteção da aliança protegendo o coração de vocês. Amém. Ok? Então, assim, faça esse exercício. As brigas vão ter, nós temos, até hoje, 17 anos, a gente tem discussão, mas a gente tem cada vez mais com o tempo percebido, né, quem que tá dando o primeiro tiro. E aí, pra gente conversar, pra gente pedir perdão, é muito mais rápido. Nada de ficar naquela guerra fria, né? De cada um dormir para um lado da cama, brigado, sem se falar, mas procurem resolver, não se ponham só sobre a vossa ira, não deixa passar o dia, né? Conversem, né? A conversa, a comunicação é o importante de tudo isso. Lembre-se de Efésios, né, 6, a nossa luta. Não é contra a carne ou sangue, ou seja, a tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra a tua esposa. Né? A gente vai falar um pouco mais para frente depois, mas foi Deus que escolheu esse marido para você. Amém. Foi Deus que escolheu essa esposa para você. Né? Então, por que ele ia te dar algo ruim? Ele não ia te dar algo ruim. Ele é um Deus de amor. Né? Então, entenda isso, né? E procure identificar nesses conflitos, né? Qual que é a linguagem relacional que está sendo falada ali e procure trabalhar a cura, né? Ministre ao coração da sua esposa a cura. Quando ministre ao coração do seu marido quando tiver esse start dessa ira, né? Dessa mágoa, assim, peraí, mas por que você fica magoado quando eu falo isso? Né? Vamos tentar entender e buscar a cura para isso, né? Lembra? 2 pessoas numa canoa, que é o casamento, buscando de Deus qual o objetivo das coisas. Resumindo, é isso. Amém. Mais uma aguinha? Mais um tempinho e no próximo a gente promete que a gente termina. É isso aí. Até já.